hoje a música que eu escolhi pra vocês é a Palavras Repetidas. Eu não sei, alguém que conhece essa música? Eu até queria colocar ela pra vocês, só que tem um risco do Instagram derrubar a gente, porque tem questão de direito autoral e tudo, então é um pouco complicado. Por isso que eu não vou colocar. Eu adoraria poder colocar, mas não farei isso porque eu tenho medo de me derrubarem. Mas enfim, eu mando lá no grupo do Telegram e mando no grupo dos alunos da escola também o linkzinho da música. Então, basicamente, eu vou lendo uns trechinhos da música e a gente vai conversando e dialogando com relação aos possíveis usos. E aí podem ir comentando, tá, gente? Fazendo intervenções aí, falando o que vocês acham, se vocês conseguem ver um outro uso. Foi bem legal ontem, teve participação de gente que assistiu na segunda noite também. Então, vamos lá. Então, a música começa falando: a terra tá soterrada de violência, de guerra, de sofrimento, de desespero. A gente tá vendo tudo. Tá vendo a gente, tá vendo no nosso espelho, na nossa frente, tá vendo na nossa frente a aberração. Gente, meu computador tá aqui do lado, por isso que quando eu leio, eu fico olhando pro lado aqui, tá? Então, nesse trechinho aí, basicamente tá falando, né, dos problemas que a Terra tá enfrentando. Né? É uma música antiga, se não me engano, do início dos anos 2000 aí. Ela ganhou vários prêmios, mas a gente consegue trazer ela para o nosso contexto atual. A gente consegue pensar, né, dentro da questão da violência urbana. Então, a terra está soterrada de violência. A gente continua vendo violência, né? A violência não parou. Então, a gente pode trazer essa música dentro do contexto de violência urbana, de guerras, igual a gente comentou ontem, né? Porque o Bolsonaro, numa declaração que ele deu ano passado, com relação ao tema da prova do Enem, né? Ele falou que não gostou e que queria um tema mais técnico esse ano. Então, uma das questões, né, que poderia, dentro da questão de violência, né? Então, violência é uma temática que dá para abordar de uma forma mais técnica e querendo ou não, né, um viés dentro do governo dele, né, da questão militar que poderia ser abordado. A questão de guerras também, né? Então, tentar trazer alguma abordagem, né, de conflitos, guerras, enfim. E a gente tem dentro desse trechinho que eu li para vocês também, já mostrando aí uma falta de esperança, né? Então, aí a gente tá vendo no espelho, né? Tá vendo na nossa frente, né, que a terra tá soterrada de violência, de sofrimento e de desespero. Né? Então, a gente consegue pensar aí já nessa abordagem para o lado da violência. E aí ele segue. Tá vendo? Tá sendo visto, querendo ou não. Tá vendo no fim do túnel? Escuridão. Tá vendo no fim do túnel? Escuridão. Ou seja, normalmente, quando a gente fala de fim do túnel, a gente pensa na luz, na esperança. Né? E ele quebra com isso, ou seja, não há esperança, né, nesse túnel que ele tá vendo. Então, no fim do túnel, escuridão, né, que seria a não esperança, né, então a desesperança, essa falta de esperança, mas também seria o problema, né, a guerra, tudo, né, retratado aí como escuridão. Tá vendo a nossa morte anunciada? Tá vendo a nossa vida valendo nada? Tô vendo, chovendo sangue no meu jardim. Tá lindo, o sol caindo que nem granada. Tá vindo um carro-bomba na contramão. Tá vindo um carro-bomba na contramão. Tá vindo um carro-bomba na contramão. Tá vindo suicida na direção. E aí, nessa partezinha aí, a gente pode até dividir aqui mais o inicinho, né? Quando ele fala... tá vendo a nossa morte anunciada, tá vendo a nossa vida valendo nada, a gente pode, inclusive, contrastar aí com a nossa questão agora, né, epidêmica, quando a gente pensa, né, na questão da epidemia, e a gente coloca em questão economia e saúde, e a gente vê que existe, né, uma falta de preocupação do governo com relação às vidas, né, com relação a esse momento. Então, enfim, né,
a gente vê, né, que não nada partidário, né, mas com relação a algumas afirmações, né, que nosso presidente fez, né, com relação aí que, né, não pode fazer nada com relação às mortes, mas que a economia tem que continuar seguindo. E aí a gente vê um descaso com as vidas, né, em função da economia. Ou seja, eu prefiro manter a economia do meu país rodando, né, a ter uma população saudável, né? Só que se a gente não tiver uma população saudável, a gente não vai ter mão de obra para poder gerar essa economia, né? Eu acho que ele está esquecendo só desse aspecto. E aí, né, quando fala, tô vendo chovendo sangue no meu jardim, né? Então, mortes, né? Todos esses problemas aí que a gente tem visto com relação à violência urbana e que a gente vê nas guerras também, né? Principalmente quando fala a questão do carro-bomba, né? A gente pode trabalhar com isso com relação às guerras. Não sei se vocês assistiram o filme Sérgio. Gente, super recomendo o filme Sérgio. É muito bom. Alguém assistiu que tá aí? O filme retrata a vida de um diplomata brasileiro que trabalha para as Nações Unidas e ele vai fazer... ele vai para o Iraque, né, para poder trabalhar na ONU lá. Enfim, estoura um carro-bomba lá na frente do prédio da ONU. Mas é muito bom o filme, eu super recomendo. Mas trata, né, dessa questão aí do carro-bomba, a gente viu muito isso, né, do fanatismo, né, das facções que a gente tem. O não JP foi pro filme. Tem no Netflix. É um filme muito bom mesmo. É a história real desse brasileiro. Foi feita, o filme foi feito com os relatos todos de uma namorada, né, barra esposa dele. Ela acabou sendo reconhecida como esposa dele. É muito bom o filme, muito bom mesmo. História real e é um brasileiro, assim, muito foda, muito importante e que não teve todo esse reconhecimento em vida, assim. Vale a pena assistir, porque as mensagens de vocês chegam com um delay, assim, então eu nunca sei qual de fato foi a resposta de vocês. Vale muito a pena assistir. Recomendo pra todos aí o filme Sérgio, tá no Netflix. E aí, então, tá? A gente falou dessa parte. E essa música, pra quem não conhece, do Gabriel Pensador, ele traz alguns trechos de músicas do Legião Urbana. E aí, essa primeira parte que aparece aqui, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, né, na verdade, não há. E aí, um trecho da música do Legião Urbana, e que a gente pra pensar, né, que de fato não há nada concreto que garanta que existe um amanhã. Então, o que ele fala, né, pra gente agir hoje como se não houvesse amanhã. Porque se a gente parar pra pensar, não tem nada que garanta que o amanhã existe. Eu, particularmente, não gosto de Legião Urbana. Mas as músicas são boas, são inteligentes, mas eu não consigo gostar. Tive traumas de infância com meu irmão, ouvindo muita Legião Urbana na minha cabeça. E aí a gente tem, seguindo com a música, a bomba tá explodindo na nossa mão. O medo tá estampado na nossa cara. O erro tá confirmado. Tá tudo errado. O jogo dos 7 erros que nunca para. 7, 8, 9, 10, 100. Erros meus, erros seus e de Deus também. Estupidez, erro simplório, a bola da vez, enterro, velório, perda total por todos os lados, do banco, do ônibus ao carro importado. E aí a gente tem, né, nesse trecho aqui um pouquinho maior, ele falando que a bomba está explodindo na nossa mão, ou seja, né, que a gente tem o problema na nossa mão ali, né? Então a gente tem que resolver. A gente pode pensar isso para diversos problemas.
porque vários deles a gente consegue resolver ou consegue ajudar e começar a fazer a diferença. Eu até falei ontem com os meus alunos, né, a aula dessa semana, a temática da escola é desenvolvimento sustentável. E aí tem um projeto que chama In Transition, que é super legal, In Transition 2.0. E eles mostram como a gente pode fazer dentro da nossa casa algumas mudanças que de fato vão começar a impactar a sociedade para uma comunidade futura. E a gente tem, né, várias soluções, né, nas nossas mãos, só que a gente não usa, porque a gente é acomodado a fazer errado, porque a gente sempre fez errado na nossa vida, a gente nunca economizou luz, a gente nunca economizou água, né? Então, quando, né, você pensa e começa a colocar de fato essas questões, a gente começa a mudar um pouco o ponto de vista e a abordagem dos aspectos, né? E aí a bomba tá explodindo na nossa mão, então, ou seja, a gente tem um problema e ele tá na nossa mão, a gente precisa solucionar, né? E o medo estampado na nossa cara. E a gente pode ainda passar isso para a epidemia, né? Para essa época que a gente está de pandemia agora, a gente está com um problema na nossa mão, né? A gente tá com medo, né? Então a gente tem medo de sair. Eu, pelo menos, eu tenho evitado ao máximo sair de casa. Eu fico 1, 2 semanas, às vezes, sem sair. O máximo que eu vou é no mercado aqui de baixo. Então, e eu fico com muito medo, né, pelos, né, meu pai, meu tio-avô, eu brigo com meu pai, todo dia que eu falo com ele no telefone, ele fala, ah, não, porque fulano chegou aqui, eu falo, gente, chegou, se ele chegou, ele saiu, sabe, tipo assim, você tá tendo contato com pessoas que estão saindo, eu não vi meu pai desde que a pandemia começou, ele já ficou chateado com isso várias vezes, foi aniversário dele, Dia das Mães, porque minha mãe já é falecida, e assim, meu pai queria que eu fosse lá, mas enfim, eu evito ao máximo nessa época, porque eu tenho medo não só por mim, mas pelo outro também. E a gente pensa, né, o medo tá aqui, o erro tá confirmado, seja a pessoa que comeu morcego, seja uma pessoa que, né, teorias da conspiração aí de que de fato foi um vírus colocado aí no ambiente para poder já dizimar aí, né, uma parcela da população, enfim. Então o erro está confirmado, né, tá tudo errado. E a gente ainda pode, né, e assim, pensar, erros meus, erros seus, né, e de Deus também. Então a gente pode parar e pensar, né, então, os erros meus, né, então, quando, né, a culpa é nossa em vários aspectos, né? Então, erros meus, erros seus e de Deus também. Eu tô respondendo pelos erros de outras pessoas, né, que votaram talvez no nosso presidente. Então, a gente pode pensar na escolha presidencial, inclusive dentro disso. A gente pode pensar na questão mesmo de sair, de sair de casa, né? Então, de quebrar esse confinamento, né, que a gente está vivendo, essa questão do distanciamento, né, social, e o medo da população em geral aí, de contágio e tudo. E a gente tem um finalzinho dessa parte, né, um erro simplório, a bola da vez, enterro, velório, perda total, por todos os lados, do banco do ônibus ao carro importado. E a gente tem, né, enterro, velório, que basicamente, ontem a gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre as funerárias não estarem dando conta mais, né, da questão das mortes. A gente tem, além disso, a questão de que quando ele fala, né, do banco do ônibus ao carro importado, todo mundo está envolvido, né? A pandemia, né, o Covid, ele não atinge só... Kika, parou. Gente, desculpa, a Kika tá atacada. Parou, preta. Mas, enfim, a gente tem, né, a pandemia atingindo todo mundo, né? Seja ele, né, uma pessoa que pega o transporte público, né, então mostrando aí a desigualdade social, né, a pessoa da classe mais baixa, seja a pessoa que tem um carro importado, né, então a elite.
É lógico que a gente conversou sobre isso ontem também, né? Sobre como a epidemia, o Covid, né? Ele atinge todo mundo, mas ele atinge principalmente, né, os menos desfavorecidos, porque eles têm menos informação, né? Eles não sabem quando é a hora de procurar um médico, muitas vezes, eles não têm cômodos separados em casa para poder fazer às vezes o isolamento, né? Alguns precisam de fato trabalhar, muita gente às vezes em casa para sustentar, os R$ 600 do governo, né? É uma coisa que, assim, quem precisa sabe a dificuldade que está sendo para conseguir. Então, de fato, é um período muito complicado, né? E que atinge aí todo mundo. E aí a gente tem, teu filho morreu, meu filho também. Morreu assaltando, morreu assaltado. Tristeza, saudade por todos os lados. Tortura covarde, humilha e destrói. Eu vejo um Bin Laden em cada favela, herói da miséria e vilão exemplar. Tortura covarde por todos os lados. Tristeza, saudade, humilha e destrói. E aí a gente volta para a questão da violência urbana, para a questão da desigualdade social, né? E quando eu falo, teu filho morreu, meu filho também, né? Morreu assaltando, morreu assaltado, né? Ou seja, tem os dois lados da versão aí, né? O que foi assaltado, que morreu, e o que morreu assaltando, né? Então, a gente tem tanto o lado, né, da classe mais baixa, quanto o lado da elite. E os dois, né, são a perda, né, de uma mãe ou de um pai, né? Seu filho morreu, né? O meu filho também. E a gente pode pensar nisso também com a questão do sistema, né? O que o sistema impõe para a sociedade. Eu falo muito com os meus alunos com relação a sociedade mesmo, né? Quando a gente fala quando a gente é assaltado na rua, né? Um menino vem e rouba sua bolsa, sua carteira, seu telefone, né? Às vezes não, né? Dá uma raiva muito grande na hora se a gente é assaltado, mas a gente tem que parar e pensar, né? Por que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? Ela está fazendo aquilo porque aquela é a melhor opção para ela no momento. Significa que ela não teve opções como você teve de estudo, né? De trabalho. Não, a mãe, né? O pai, né? Não conseguiram passar esses valores para aquela pessoa. E a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. Porque eu falo, muitas vezes, dependendo de como, né, do ambiente que eu tivesse nascido, talvez roubar fosse de fato uma solução viável para mim. Uma solução para poder colocar comida dentro de casa, para eu poder me alimentar, para eu poder sobreviver, né? Então, o sistema que a gente vive hoje, ele impõe e ele privilegia, né, a elite, e acaba impondo a gente vê essa falta de opção mesmo, né? De quem... a pessoa ela tem que ter muita força de vontade, e ela tem que ter pessoas que de fato levem um propósito para a vida delas, que elas consigam enxergar, porque você pensar que você vai precisar de 12 anos na escola para você poder entrar numa faculdade, para você, depois da faculdade, pensar em ganhar dinheiro, uma pessoa que não tem nada na casa dela... assim, ela pode começar a ganhar dinheiro amanhã com tráfico. O que para ela vai ser mais viável? Né? Eu acho que eu não pensaria duas vezes, eu entraria pro tráfico, sabe? Então, assim, eu precisaria de alguém para me colocar valores, para que me desse uma base sólida, né? Que seja professor, que seja pai, que seja um projeto comunitário, né? Para poder trazer essa ideia de que existe prosperidade, de que, né, se batalhar e tentar um emprego, né, mesmo recebendo menos do que o tráfico, por exemplo, traria, né, a gente pode, de fato, mudar aí a sociedade, né? Então, coloquei aqui também nessa parte que dá pra gente falar, dialogar com o açúcar do Ferreira Goulart, que a gente trabalhou ontem. Então, no açúcar, né, ele vai falar dessa diferença de classes, e ele vai falar dos homens, né, que habitam em regiões sem hospitais, sem escolas,
Homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, né? Homens de vida amarga e dura. E a gente tem a realidade, né, de muita gente que não tem uma vida fácil, uma vida doce, né? A doçura do açúcar, né, acaba contrastando, né, com a vida amarga desses homens e que é um pouco do que o sistema coloca pra gente. A Bárbara fez um comentário, realmente é completamente diferente os meios entre as pessoas, né? Enquanto umas possuem mais facilidade para conseguir o que almeja e outras têm mais obstáculos. E dependendo dos obstáculos, né, como eu falei, eles podem ser tão difíceis que, de fato, a pessoa ela pode desistir de pular aqueles obstáculos e resolver simplesmente derrubá-los, né, passar por cima sem ser saltando, né, sem ser conseguindo vencer os obstáculos e passar de uma forma que não é o que a gente considera, né, legal e justo e correto. E é o que às vezes a sociedade acaba impondo pra gente. E a gente continua aqui com a música. Ele fala: as balas invadem a minha janela. Eu tava dormindo, tentando sonhar. E aí, quando ele fala isso, né, eu tava dormindo, tentando sonhar, a gente vê bem nítida aí, né, essa tentativa de fuga da realidade por meio do sonho. O que que o sonho é? Né? O sonho é a gente sair da realidade. O sonho, né, para muitos de vocês é entrar numa faculdade, é conseguir passar no vestibular, né? Então, você tem um sonho, né? E aí ele coloca, né, que ele tenta sonhar, mas as balas invadem a minha janela. Mas a violência não deixa, né? Então, ele tenta sair dessa realidade, ele tenta fugir, né, dessa realidade para tentar alcançar um sonho, mas as balas, né, a violência não deixa, né? E aí acaba retomando, né, voltando para aquela dura realidade. E às vezes é o que acontece, né? As pessoas tentam e às vezes até correm atrás do sonho, mas a violência, dependendo da comunidade, né, a violência na sociedade às vezes é tão dura, né, que a pessoa não consegue correr atrás do sonho dela e às vezes tem que acabar se rendendo a ficar naquele meio mesmo. E aí segue a mesma parte que eu já tinha falado pra vocês da música do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Então, basicamente, o que a gente já falou, né, sobre esse trechinho, que não existe nada de concreto, né, que prove que o amanhã existe. Então, o que ele pede é que a gente faça, né, o correto como se não existisse, né, o amanhã. E ele traz... E ele é uma música que é intertextual, né, por si só, então ela já conversa com as músicas, né, do Legião Urbana. E ele começa colocando aqui uma parte da música do Legião, mas aí já muda em seguida. Ele fala: só um grão de areia no olho do furacão, em meio a milhões de grãos, cada um na sua busca, cada bússola num coração. E aí, quando ele fala isso, né, ele fala que ele é apenas mais uma pessoa, no meio da multidão, no meio né, dessas bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Né? E cada um tem seus interesses, cada um tem suas lutas, né? E cada um faz suas escolhas do caminho para poder resolver e definir o que vai seguir, né? O que vai fazer e como vai ser esse percurso, como vai ser esse caminho nessa trajetória para alcançar, né, o objetivo almejado. E ele fala: cada um lê de uma forma o mesmo ponto de interrogação. E a gente pode interpretar, né, que cada um tem uma interpretação, né, do seu ponto de vista, das situações, das dúvidas. Inclusive, a gente pode falar até porque ele vai trazer a questão da fé logo em seguida aqui. E entender a fé também como um ponto de interrogação, porque muita gente não acredita ou tem dúvidas, né? E aí ele vai e fala: cada um lê de uma forma, né, o mesmo ponto de interrogação, ou seja, cada um interpreta da sua maneira, né? A gente tem pontos de vista diferentes,
né, para as dúvidas, para os questionamentos, né, para as situações aí no mundo. E ele fala: nem sempre se pode ter fé quando o chão desaparece embaixo do seu pé, acreditando na chance de ser feliz. E aí ele vai falar dessa desesperança, né, de você, em alguns momentos, né, tá tão difícil que você não consegue ter fé, acreditar que você pode seguir. E ontem, né, a gente falou do poema da Adélia Prado, e pra mim essa parte eu achei até que encaixa bem com a Albertina, que é com quem ela dialoga, né? E ela passa para a Albertina a certeza de que, né, a gente pode ter fé e pode acreditar que as coisas vão ser melhores, vão melhorar, mas a gente tem alguns percalços, né? Algumas dificuldades nesse caminho. E aí a gente pode falar como se o Gabriel aqui fosse a Albertina, né? Porque ele fala da dificuldade da fé dele nos momentos difíceis, né? E a Adélia Prado, no poema Previsão do Tempo, que a gente trabalhou ontem, ela traz a certeza dessa fé, né? De que sim, as coisas podem melhorar depois. E aí fala: eterna cicatriz, eterno aprendiz das escolhas que fiz. E esse é um trecho bem legal, que dá para trazer várias abordagens diferentes em várias temáticas, porque simplesmente o que é passado está feito, né? E a gente tem que aprender com as escolhas que a gente fez, né? Seja eu, Fernanda, né, uma pessoa, professora, etc., mas a gente também pode pensar, né, no que a sociedade escolheu, e a gente pode inclusive trazer isso para a temática dessa semana, né, com relação ao desenvolvimento sustentável, né? A gente já tem uma cicatriz no mundo, né? A gente já tem rios poluídos, a gente já tem a camada de ozônio, né? Um buraco na camada de ozônio, enfim, a gente já tem diversos problemas, né, na nossa sociedade. A gente já tem cicatrizes, né, que a gente tem que aceitar, né, porque a nossa sociedade fez escolhas, né, e a gente precisa, agora cabe a gente, né, igual fala lá, a bomba tá na nossa mão, né, tá explodindo na nossa mão, o problema tá agora explodindo na nossa mão, e cabe a gente definir o que vai ser daqui pra frente, né, então se a gente vai fazer alguma mudança ou não. A Bárbara mandou aqui: essa questão de ponto de vista diz muito sobre os dias de hoje. Cada dia se torna mais difícil entrar em um consenso, já que cada um possui o seu. Eu acho que o consenso, né, a gente não precisa entrar nele. Logicamente, né, que para medidas sociais e tudo, né, a gente precisa pensar assim em ter um consenso, né, do governo e tal. Mas a gente não precisa ser de acordo com tudo o que os outros falam, né? Mas a gente tem que respeitar a opinião do outro. Eu acho que o que tem sido cada vez mais difícil no mundo de hoje é o respeito, né? Porque eu não preciso concordar com a opinião política, e isso a gente estava até conversando essa semana no grupo das professoras, porque nós temos pontos de vista super diferentes enquanto professoras, sejam políticos, ideológicos, tudo. E essa é a beleza da nossa salinha, né? Nós somos pessoas completamente diferentes, com pontos de vista diferentes, mas que a gente consegue se respeitar e trazer isso para a sala de aula e trazer isso para os nossos alunos, né? Então, abordagens às vezes diferentes sobre temas, sobre visões de mundo, cada um tem sua história, né? Cada um viveu de uma forma, cada um teve as suas dificuldades, as suas barreiras, e então cada um vai construir a sua opinião, né? O seu ponto de vista de acordo com os percalços, com as dificuldades, com os aprendizados que teve na vida, né? Eu não posso ficar me comparando a outras pessoas que tiveram vidas diferentes da minha, né? Que estudaram em escolas diferentes da minha, que tiveram pais com valores diferentes dos meus, né? Então a gente não pode achar que todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista e que vai aceitar, né? Tipo assim, não é que eu preciso, eu posso até nem aceitar a opinião do outro, mas eu tenho que respeitar, né? E eu preciso
a gente precisa, né? A sociedade precisa aprender a respeitar a opinião do outro, né? Por mais difícil que seja pra gente, né? Por mais difícil que seja para nós mesmos, né? Ver que o outro tem uma opinião diferente, mas a gente tem que aceitar e tem que respeitar. Enfim, né? E se você não concorda, você pode manifestar que não concorda, mas você não precisa desrespeitar o outro para poder fazer essa manifestação. Sim, de acordo com cada realidade, cada um, né, tem uma experiência de vida. E aí a gente segue. Seu amor, sem amor, eu nada seria, que também retoma aí trecho da música do Legião. Ainda que eu falasse a língua de todas as etnias, de todas as falanges e facções, ainda que eu gritasse o grito de todas as legiões. E aí aqui ele mostra, né, que ainda existe essa presença, né, da intolerância na sociedade, e que, enfim, né, a gente precisa de amor, a gente precisa de respeito ao próximo, né, e a gente consegue trazer várias coisas aqui. A gente consegue trazer, inclusive, a série de segunda-feira, né? Que a gente fala da questão da intolerância religiosa, né? Então, a questão das etnias, o preconceito. Então, a gente consegue trazer várias coisas. E mais ainda a questão das facções, né? Então, tem a questão da intolerância, a questão da gente não parar para tentar entender também qual a necessidade do outro, né? Por que aquilo surgiu. E como eu posso tentar sanar aquele problema? Porque é muito fácil eu prender o bandido, né? E aí eu ficar com um super encarceramento. É muito fácil, gente. Prender bandido é muito fácil. A gente coloca, acaba, né? E o que a gente já até conversou em outras lives para trás, com relação à prisão, né? Que é simplesmente, quando eu prendo alguém, eu tenho que tirar o direito de ir e vir só da pessoa. Eu não tiro nenhum outro direito, né? Eu não deveria desrespeitar nenhum outro direito. Mas a gente acaba, né, submetendo a pessoas a situações, né, terríveis. Mas é muito fácil eu simplesmente prender e eu não tentar entender e resolver aquele problema. Porque enquanto a gente tiver problemas na nossa educação, problemas, né, em questão de oportunidade, em oferecer uma educação de qualidade, até puxei a orelha dos meus alunos na redação que a gente corrigiu essa semana, que foi de analfabetismo, que muita gente colocou que não tem acesso à educação, a população mais baixa. Lógico que várias pessoas não têm acesso à educação, mas a educação, a gente tem já hoje, né, uma ideia de escola para todos, mas a educação de baixa qualidade, ela ainda é um problema, eu acho que maior do que a questão de não ter escolas, né, porque hoje a gente já tem até uma base muito grande de escolas, mas a gente não tem ensino de qualidade, a gente não faz com que as pessoas sejam seres pensantes, né? A gente não levanta questionamentos. Eu acho que é a parte mais legal da aula de redação e eu acho que é o que mais agrega para os alunos também essa questão da gente refletir, da gente discutir em sala de aula, que acaba enriquecendo e trazendo outros pontos de vista, tanto para nós professores, que vocês trazem pontos de vista da vida de vocês, das experiências de vocês, quanto para vocês verem os nossos pontos de vista, com as nossas experiências, né, e levantar debates, né, de temas que muitas vezes não foram debatidos ao longo da vida escolar de vocês, né, ao longo do crescimento de vocês, seja dentro de casa, porque o tema foi um tabu, né, ou mesmo na escola. E aí ele fala, palavras repetidas, mas quais são as palavras que eu mais quero repetir na vida? E aí ele fala felicidade, paz, fé, felicidade, paz, sorte, né? Então, basicamente o que ele traz aqui, né, é um mantra, né? Então, quando a gente fala de repetição de palavras, né, a gente palavras repetidas, porque é o título inclusive, né, é o título da música, a gente pode pensar nessa repetição da questão da violência. Então, o tempo todo, né, que a gente vê a violência, é uma repetição. Hoje, né, é pandemia, basicamente, mudou o foco do jornal, mas violência é o que a gente normalmente ouve nos noticiários, né, e são as palavras repetidas. E aí ele fala que as palavras que ele gostaria de repetir na vida seria felicidade, paz, fé e sorte.
E quando eu falo essas coisas, né, com relação à notícia, a CBN, meus alunos sabem que eu sou viciada em CBN. Agora eu até, na verdade, tô meio cansada de jornais, porque tudo é mais ou menos a mesma coisa e bate um desespero quando a gente ouve muita notícia ruim, né, de morte e etc. Mas, normalmente, os meus alunos sabem desse meu vício para ouvir CBN, eu ouço com muita frequência. E na CBN tem um bloco que chama, acho que é a hora boa, a hora da notícia boa, enfim, eles precisaram criar um bloco no jornal para poder passar uma notícia boa, porque é tanta notícia ruim, eles têm que ficar procurando uma notícia boa para dar, né? Então, a gente parar para pensar, né, que no nosso mundo, assim, eu super recomendo, inclusive, CBN para vocês, né, estudantes, principalmente na rotina normal de estudos, né, porque assistir jornal às vezes, né, não dá o horário e tudo, e o que eu faço, por exemplo, é ouvir CBN nos meus trajetos. Então, quando eu ia pro cursinho, voltava do cursinho, eu sempre ia ouvindo CBN. E aí, pra mim, era a hora que eu conseguia adquirir, né, as notícias, né, ficar por dentro de tudo. E eu ouço antes de dormir também, quando eu não leio. Então, assim, é um viciozinho que eu tenho, mas eu recomendo para vocês ouvirem notícia, não precisa ser exatamente da CBN, apesar de eu gostar muito da CBN. Enfim. E aí, para finalizar, última partezinha aí da nossa música, nem sempre se pode ter fé, mas nem sempre a fraqueza que se sente quer dizer que a gente não é forte. Então ele fala que nem sempre a gente consegue ter esperança, né? Ter a fé de que as coisas vão mudar, né? E tudo. Mas também não significa que quando eu sinto uma fraqueza, de quando eu tenho um problema, né? Não significa que eu não sou forte, né? É só um momento de fraqueza. Então é só um momento também que eu tô ali para baixo, né? E que a gente consegue passar por cima, né? E aí também dá pra conversar aí com o poema da previsão do tempo, que a gente falou ontem lá da Adélia Prado, né, que a fé existe mesmo quando a situação, né, quando a situação faz com que essa crença seja difícil, né, e aí a questão lá do mês de maio, né, que a gente conversou, que é um mês que normalmente, né, a ideia de consolo e tudo, mas que não é bem assim, né, que as coisas estão acontecendo nesse mês de maio, né, tá sendo um mês difícil. Gente, basicamente é isso, tá? Então, essa música, então, Palavras Repetidas, tá? Do Gabriel Pensador. Para vocês citarem em vários, né, eixos temáticos. Então, a gente abordou violência urbana, a gente abordou questão de guerra, a gente abordou a relação do momento atual, né, de saúde versus economia, o valor da vida, né, a vida não sendo vista como valorizada. Que mais? A dificuldade, né, quando a gente está com o problema, né, com os problemas atuais, né, então a questão do isolamento, né, a gente ter o problema na nossa mão, que é basicamente, né, vários dos problemas mundiais, inclusive os temas do Enem, né, várias das questões estão nas nossas mãos, né? E aí é muito legal porque vocês ficam colocando para o Ministério fazer, né? Mas o que o Ministério que vocês colocam para fazer, né? O Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania, né? Várias vezes a atitude, né, que vocês colocam para eles fazerem lá, nada mais né, do que fazer com que eles mudem a consciência de vocês, ou seja, a solução do problema que a sociedade tem está na nossa mão, né? Várias vezes é a gente que precisa resolver esse problema. E aí, então, né, a gente falou, deixa eu ver assim, mais alguma coisa, a gente falou do sistema, né, da imposição do sistema, né, do que o sistema acaba impondo à sociedade, a questão da fuga da realidade, né, por meio do sonho e a dificuldade de alcançar os sonhos quando a violência não deixa, né, quando o meio é violento e eu acabo ficando presa, né, àquela violência.
a diversidade de interpretações dos fatos, a gente ser só mais um, né, na multidão. Então, é lógico que a gente ser só mais um não significa que eu não vou fazer a minha parte, né? Eu preciso fazer a minha parte independente, né? E se eu sou uma pessoa fazendo a minha parte, o outro pode ver que eu tô fazendo a minha parte e querer fazer a dele, mudar, porque tá vendo que eu tô mudando e que o pouco que eu tô fazendo já tá fazendo uma diferença. E aí entra até em transition lá que eu comentei com a minha turma de ontem, os alunos que são aí de amanhã e da turma de sexta ainda vão discutir isso comigo, né? Mas eu vi o projeto do In Transition e achei tão legal, mas tão legal, que eu já falei, gente, e se eu começar esse In Transition e levar para a escola e a gente já tentar mudar na escola, né, com os alunos do cursinho, se alguns já tentarem participar, porque eu sou assim, tá? Eu tenho várias ideias, ideologias, e eu fico empolgada com as coisas. E eu ainda estudarei, vocês ainda vão ver Fernanda falando mais de In Transition por aí. Porque enfim, acho bem legal essas coisas. Bárbara falou aqui, por isso é difícil julgar uma pessoa, a gente não faz ideia da realidade dela, por isso é importante esses debates, para dar visibilidade e voz às pessoas, representatividade na política, enfim. Isso, né, é muito importante. Já falei, repito várias vezes, né, eu não sou partidária de nada, eu amo política, adoro estudar política, eu já fiz pós em administração pública, eu acho muito legal. O nome da música é Palavras Repetidas, tá? Palavras Repetidas, do Gabriel Pensador. E eu não tenho partidarismos, eu gosto de pessoas, eu brinco isso, né? Eu falo que... E a gente tem que tentar entender também, ao máximo, né? Que ninguém é perfeito e que as pessoas tomam decisões boas e decisões ruins. Então, a gente tem que saber reconhecer nos governos as atitudes que foram boas, válidas, e as atitudes que foram ruins. Né, e aí porque eu questionei em alguns momentos o governo do Bolsonaro, né, eu entendo assim, no meu ponto de vista, né, o pensamento dele com relação a gente na pandemia agora não é correto, mas como eu já falei para os meus alunos, né, foi no governo dele que a gente lançou o projeto da leitura, né, então o Conta Pra Mim, que é de incentivo à leitura em casa, na família. Então, a gente tem um ponto positivo. Tem outros pontos negativos? Tem. Por exemplo, acabar com o horário de verão. Eu, Fernanda, amo horário de verão. Então, pra mim, foi péssimo ter acabado com o horário de verão. Mas, enfim, não vou ficar discutindo política, mas é só pra falar que, né, não tem um viés político partidário passando por aqui, mas sim essas questões de política, das decisões, né, que o governo tem tomado em relação às medidas, né, com a economia e a saúde do país. Mas basicamente é isso, gente. Eu acho que eu fiz um apanhado aqui do que a gente falou. Eu vou deixar no IGTV essa live, não sei por quanto tempo, para quem quiser assistir, quem quiser indicar para um amigo. Agradeço a participação de todos vocês.